dia, bom dia. Vamos cantar, vamos ser gratos por tudo que o Senhor é na nossa vida. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Todos, né? Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. A nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor.
seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Filho de Jesus, presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. Bom dia, meus amados irmãos, meus amigos. Durante 2 semanas não podemos estar aqui gravando e, com isso, deixamos de anunciar os aniversariantes desses dias passados. Mas hoje nós queremos fazer referência a vocês, cumprimentá-los em nome da igreja. Sei que vocês puderam sentir o amor de amigos, de muitos irmãos da igreja, mas queremos então anunciar hoje o seu aniversário desses dias anteriores. Você, Maria Fernanda, filha da Eulália e do Luiz Fernando, aniversário no dia 18, parabéns. Janete, dia 28, Deus te abençoe, minha irmã. Maria Esperandil, esposa do pastor Ismael, e Mari Benedete, hoje esposa do Cícero Santos. Parabéns, Mari, que Deus te abençoe muito. Marquiano, dia 22 deste mês, meus parabéns, meu irmão. A Natália, filha do Jefferson, e da Fabiana, essa menina querida, dia 25. E ainda no dia 25, você, Nicolas, completando mais um ano de vida, Deus te abençoe. E 26, você, Noah, filho do Maurizinho, Suzana, que Deus te abençoe muito, meu jovem, fazendo 14 anos, dia 26. E no dia 28, você, querido Nestor, completando mais um ano de vida, que Deus esteja lhe dando saúde, abençoando muito. E nós temos os aniversariantes desta semana, que nós também queremos cumprimentar. Hoje, Ana Flávia, filha do Flávio e da Silvia. Ana Flávia, morando nos Estados Unidos, casada e já esperando o primeiro bebê. Parabéns, que Deus te abençoe, minha filha. E também a Lúcia Helena. Lúcia, você é muito especial aqui nesta igreja. Que Deus te abençoe muito, querida irmã, aniversariando hoje. E a sua filha também, a Mônica, né, de aniversário no primeiro, hoje também. Então você ganhou, alguns anos atrás, vários anos, um grande presente no seu aniversário, que foi o nascimento da Mônica. Que Deus abençoe muito você, Mônica. E quarta-feira, dia 1 de setembro, você, Laura Ali, de aniversário. Nossos parabéns, que você fique firme sempre no Senhor. E sábado, dia 4, Jonathan Krieger, né? Filho do pastor Walter e da Laura, da Cláudia. Falei Laura há pouco, né? Então a mente falhou. Mas parabéns, Jonathan, a você e a toda a sua família. E também no dia 4, sábado, a Jéssica, esposa do André Mariano, que também vai ser mamãe, né? Que Deus abençoe muito, nós nos alegramos com vocês como igreja. E, Pai, nós queremos pedir a Tua bênção sobre todos esses nossos irmãos e irmãs, e que eles possam, ó Pai, estar desfrutando da Tua presença, a alegria, ó Pai, da comunhão contigo, através do Senhor
Jesus Cristo, que tenham uma vida plena, cheia do teu Santo Espírito. É a nossa oração em favor desses nossos queridos, no nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de dar algumas notícias agora, que são notícias bastante tristes, mas que, para nós, como povo de Deus, elas nos devem encorajar, porque sabemos que o Senhor está no comando de todas as coisas. Creio que a maioria de vocês sabem do falecimento da Dona Neuza, a mãe da Rosângela, né, que faleceu no dia 19 deste mês. Que Deus esteja confortando você, a Rosângela, confortando toda a família. Graças a Deus, porque ela morreu no Senhor Jesus Cristo. E no dia 25, né, faleceu a esposa do pastor Pascoal Pergini, a irmã Cleusa, da primeira igreja, uma irmã muito amada da sua família, amada da igreja e de tantas pessoas. E depois de 9 anos, né, de sofrimento, de uma doença imune, ela veio a falecer, então, no dia 25. Deus, por certo, está confortando a família e abençoando a igreja, né, que agora está sentindo a falta dessa nossa irmã. No dia 26, também faleceu a Dona Leia, conhecida de vários dos nossos irmãos. Ela é a mãe da Rosa, né? Rosa, esposa do Dino. Ela já vinha sofrendo muito, há algum tempo, né? Morando lá em Londrina. E que Deus também esteja cuidando de toda a família. E ficamos surpresos hoje com a notícia do falecimento do irmão Giovanni. Giovanni, que já esteve aqui conosco na igreja, a esposa a Patrícia, a filha a Virgínia, e ele faleceu ontem, aliás, no dia 26. Dia 26, que Deus esteja cuidando especialmente da Patrícia, da Virgínia e de toda a sua família. Mas, nesse momento, meus irmãos, de oração em favor dessas pessoas que perderam seus queridos, eu gostaria de lembrar para nós o texto de Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21, que diz o seguinte: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Sabemos que muitas pessoas oraram por esses irmãos, por essas irmãs, né, que partiram, mas depois de tantos orarem, alguns casos, orarem milhares de pessoas até orando, como foi o caso da irmã Cleusa, mas o Senhor levou essas pessoas. Mas sabemos, né, pela palavra de Deus, que todas as coisas estão no controle dele. E sabemos que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além de tudo aquilo que pedimos e mesmo pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Então, esse Deus, ele sabe muito melhor qual é a melhor resposta das nossas orações.
E se quando oramos pela cura de alguém, pelo restabelecimento de uma pessoa, e Deus a leva, não precisamos pensar, se nós oramos de fato e de verdade, que Deus não tenha atendido a nossa oração. Ele atendeu, além dos nossos pedidos, além dos nossos pensamentos. E na sua graça, e na sua sabedoria, Ele fez o melhor, chamando essas pessoas, tirando-as deste mundo de sofrimento e levando-as para a glória, para desfrutar da eterna presença do nosso Senhor, agora estando face a face com Ele. Que Deus, então, nos conforte com esta esperança, com esta confiança no nosso Deus poderoso, a quem seja a glória a Ti, ó Pai, que pode todas as coisas, a glória a Ti na igreja, no meio do Teu povo, e ao Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, agora, nesse tempo e para sempre. Amém. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido eu andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça então meu coração do medo libertou. Oh, quão preciosa salvação! A graça me otorgou. Perigos mil atravessei e a graça me valeu. Eu são e salvo, agora irei ao santo lar do céu. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido eu andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Bom dia, meus irmãos. Vamos orar pedindo que Deus nos ajude a entender a palavra dele, a não apenas entendê-la, que possamos amar essa palavra, obedecer o que está escrito nela. Então, que o Espírito de Deus nos ajude a entendê-la
e que tenhamos a disposição de praticá-la. Vamos orar. Senhor Deus, queremos pedir a Tua bênção agora para o estudo da Tua palavra. A Tua palavra que foi inspirada pelo Teu Espírito, que tem a Tua revelação, Senhor. E eu quero pedir agora que esta palavra que já foi revelada possa fazer sentido para cada um de nós. Possa cair no nosso coração e que tenhamos a disposição de colocá-la em prática. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queria considerar hoje com vocês sobre o livro dos Salmos. A Bíblia tem, como vocês sabem, 66 livros no seu total, né? 39 no Velho Testamento, 27 no Novo. E o livro dos Salmos é o maior deles, né? Com 150 capítulos. Alguns pequenos, mas temos alguns bem extensos, com muitos versículos, como o Salmo 119, por exemplo. E estes salmos, eles foram escritos num período de mais ou menos de 900 a 1000 anos, porque o Salmo 90 foi escrito por Moisés. Se a gente colocar Moisés aí no ano 1500 ou 1400, e quando no ano 400 e pouco, o Velho Testamento já estava formado, né? Então cobre um período muito longo, né, da história. A palavra salmos é de origem grega, que quer dizer cântico, louvor, né, canção. E estes salmos falam muito de adoração, né? E foram escritos por diversos autores. Davi, por exemplo, escreveu quase a metade dos 150 salmos. 73 salmos foram escritos por Davi. E temos alguns outros autores que escreveram 10 ou 12 salmos, e uns 50 deles são de autores anônimos, não se sabe quem escreveu. Mas, como toda a palavra de Deus, a palavra é a palavra inspirada de Deus, né? Muito bem. Em Lucas 24, 44, Jesus reconhece o que foi escrito sobre ele, Jesus, né, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, o reconhecimento de Jesus, que Moisés escreveu sobre ele, os profetas também, e no livro dos Salmos também, que fala muito sobre Jesus, né? Então, vamos considerar algumas coisas, alguns fatos sobre este livro importante da Bíblia, né? Então, os Salmos, eles nos revelam quem é Deus e quem é o ser humano também, e eles mostram Deus interagindo com o ser humano, né? Deus interagindo com o ser humano, né? Eles foram escritos em situações específicas, vividas pelos autores, né? E tratam de Deus, como Deus é, e também falam da realidade do ser humano, né? Eles descrevem como é o ser humano, né? Tratam da vida do ser humano, das suas angústias, né? Das suas crises, dos seus momentos difíceis. Tratam também do ser humano que comete seus erros, seus pecados, né? Então, mostra
mostra assim o ser humano como realmente ele é, né? Como ele é. E esse ser humano que tem crises, que tem angústia, que faz o que não devia, que desobedece a Deus, que não pratica aquilo que Deus ensina para praticar, e então ele vive as suas crises, né? Por causa disso, mas também vive as suas crises por causa da sua obediência a Deus e a palavra de Deus. Davi, por exemplo, fala muito dos inimigos de Deus, pessoas que criavam muitos problemas para eles. E às vezes a nossa situação é complicada por pessoas que não acreditam em Deus e, consequentemente, também, claro, que não apoiam aquilo que a gente faz, né? Muito bem. Mas este ser humano, ele é interessante, né? Ele passa por crises, como eu falei, situações difíceis, mas também ele é capaz de recorrer a Deus, né? De louvar a Deus, de agradecer a Deus, né? Eles expressam muita gratidão a Deus pelo que Deus fez no passado, né? No passado deles, do povo, mas também no presente deles. E falam também das promessas de Deus para o futuro, né? É este mesmo homem que se refugia em Deus, que descansa nele, este mesmo homem que fala da grandeza de Deus, fala da sua generosidade, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor. Reafirmam também a confiança em Deus, a confiança, confessam seus erros, seus pecados a Deus, pedem pela misericórdia de Deus, né? Então, é muito interessante esse relacionamento, né? Essa interação entre Deus e o ser humano, né? Eles relembram também, os autores relembram muitos fatos da história, do que aconteceu com o povo, né? E Davi, como eu falei, ele expressa também a sua indignação, né? Com os inimigos de Deus. E o seu desejo é que sejam punidos por Deus, né? Muito bem. Então, há ocasiões em que Davi e outros, eles abrem o coração diante de Deus, em arrependimento e confissão de pecados, e desejando restaurar a comunhão com Deus, porque se há algo que nos separa de Deus é o nosso pecado, né? Também eles falam muito sobre Jesus, da vitória final de Deus sobre todas as coisas. E hoje eu queria considerar mais especificamente com vocês o que é que os Salmos, o livro dos Salmos, nos ensinam sobre Deus. O que é que temos aqui neste livro? É claro que falar sobre Deus é uma coisa inesgotável, mas quero fazer algumas considerações do que nós encontramos aqui nos Salmos sobre Deus. Primeiramente, Deus é o Senhor. Ele é o Senhor e Ele é o Deus de Israel. É o Deus único e verdadeiro. Então, é o Deus de Israel, Ele é o Senhor, e também é o Deus único e verdadeiro, é o Deus com D maiúsculo. Os outros são deuses com D minúsculo, né? E por isso o Deus de Israel, que também é o nosso Deus, Ele é incomparável. Não há ninguém igual a Ele, né? Não há ninguém igual a Ele. Ele é o Deus
que fala, que ouve, que vê. É o Deus presente no meio do seu povo, né? Ele é diferente dos deuses, dos povos vizinhos, que eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, suas mãos apalpam, seus pés, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, e som nenhum lhe sai da garganta. Quer dizer, então, esses eram os deuses dos vizinhos ali, do povo de Israel, e não são os mesmos deuses adorados hoje pelas pessoas, mas têm as mesmas características. Podem ser outro tipo de Deus, pode ser outro tipo de Deus, mas se aplica exatamente o que era dito sobre os deuses no passado. Então, esse é o Deus único e verdadeiro. Essa ênfase que nós temos nos Salmos, na palavra de Deus, que há um Deus que é diferente. Há um Deus que é diferente. E o que é que esse Deus faz? A Bíblia relata que ele é o Criador de todas as coisas. Criador de todas as coisas. Então, ele é o Deus que criou este mundo. Salmo 19 fala que os céus declaram a glória de Deus. Há muita exaltação a Deus nos Salmos pela sua criação, o reconhecimento de que ele faz todas as coisas. Ó Senhor, nosso Deus, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste os céus à sua majestade. Então, Deus é muito exaltado pela criação deste mundo, pela maneira como Deus fez, né? É realmente uma coisa extraordinária, né? No Salmo 8, lemos o seguinte: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres. Quer dizer, ele está comparando aqui a grandeza do que Deus fez, né? Dos céus, como que Deus fez as estrelas, como que estabeleceu todas as coisas. Então, essa é uma convicção que eles tinham sobre Deus, e que ele foi o Criador de todas as coisas. E é claro que esta verdade, todas as verdades da palavra de Deus, elas permanecem até hoje, elas não mudam. Muito bem. Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome. Veja aqui então que Deus, que é o Criador de todas as coisas, ele também é o nosso Criador. O nosso Criador. Muito bem, então Deus é o Criador do céu e da terra, nesse mundo, mas ele é também o Criador do ser humano. Veja que nós temos, logo no começo da Bíblia, a narrativa de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E no Salmo 139, Davi tem um texto muito interessante sobre a maneira
como ele foi formado, como nós somos formados por Deus, né? Salmo 139, do versículo 13 ao 17, diz assim: pois tu formaste o meu interior, está falando com Deus, né? Tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Eu gosto dessa expressão que ele usa aqui, né? Um modo assombrosamente maravilhoso que ele foi formado. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Veja que descrição extraordinária, né, que o Davi faz da criação de Deus, algo realmente maravilhoso, né? Há muitas teorias que negam que Deus é o Criador e tudo mais, mas nós temos a mesma convicção que Davi teve no passado, que Deus nos formou, nos criou pela sua graça e pela sua bondade. Também no Salmo 139, o Davi fala que Deus sabe tudo a nosso respeito, né? Deus sabe tudo a nosso respeito. Eu quero ler agora do versículo 1 ao 12, né? Quando ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Davi está dizendo, é uma coisa extraordinária. É sobremodo elevado, não o posso atingir. É demais, ele está dizendo, é demais para mim. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Aqui é o Espírito Santo, né? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua mão me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Veja que Deus sabe tudo, tudo a nosso respeito, né? Ainda a palavra não saiu, Deus já sabe o que a gente ia falar, né? Então, veja que esse nosso Deus, ele é um Deus extraordinário, né? Um Deus extraordinário. A maneira como ele fez as coisas, como nos fez, é algo realmente notável, né? Também os Salmos nos ensinam que Deus é o soberano sobre todas as coisas. Ele é o rei com letra maiúscula, e ele domina sobre o universo.
que é a criação dele. Salmo 115, vou ler do versículo 2 ao 9, que diz assim: porque diriam as nações, onde está o Deus deles? O Deus deles, com letra maior, que é o Deus de Israel, né? O que as nações diriam? Onde é que está o Deus deles? Cadê? Porque eles não tinham objetos, né, representar Deus, não tinham imagens de Deus, não tinham... Onde é que está? E aí vem a resposta: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Isto é, Deus é soberano, Ele faz as coisas como lhe agrada. Isto significa que Deus faz sempre o melhor. Sempre o melhor. Então, nada pode impedir Deus de realizar a sua vontade. Nada, absolutamente nada. A vontade de Deus, ela é soberana, né? Como eu já falei, é um contraste entre Deus, o Deus real, no qual nós cremos, e os deuses do passado e deuses do presente, que existem hoje com outros nomes, né? Então, como já li aqui, eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, né? E assim por diante. E tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. A semelhança, né? Com Deus que adoram, né? Agora, Israel, falando aqui do Velho Testamento, né? Falando dos Salmos, povo de Israel, confia no Senhor, porque Deus é o seu amparo e o seu escudo. Salmo 116, versículo 5. Então, veja que Deus contrastado com outros deuses não tem comparação, não tem nada igual. Não tem nada igual. Vamos falar sobre alguns outros atributos de Deus. Salmo 116, versículo 5, diz o seguinte: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Salmo 117, versículos 1 e 2. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque é imenso o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Então veja que o amor de Deus por nós, ele é imenso, né? E a fidelidade de Deus nunca acaba, Deus é sempre fiel. É mesmo ontem, hoje e será para sempre, né? Diz a palavra de Deus. O Salmos 17, versículos 6 a 8. Eu vou estar lendo bastante textos hoje aqui da Bíblia, porque, como eu falei um dia, a Bíblia foi escrita para ser lida, né? Então vamos ler. E eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor. Olha que expressão aqui extraordinária, né? Mostra a maravilha do teu amor. Tu, que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me, olha que expressão agora aqui. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Não é extraordinário isso aqui? Protege-me como a menina dos teus olhos, né? Salmo 118, 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Salmo 11, versículo 7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Então Deus
é justo, ama a justiça, Deus é a verdade, Deus é incomparável. Então o Deus dos Salmos é o mesmo Deus nosso, né? Claro, Deus que está revelado na palavra de Deus. E Jesus, quando veio, conforme já vimos, ele veio para trazer a imagem visível do Deus invisível, né? Com todos esses atributos. Atributo é aquilo que é inerente a Deus. É assim que ele é, né? Muito bem. Agora, também ele é o Deus que age em favor das pessoas. Ele age em favor das pessoas. Ele é o Deus da graça. Tema que vai ser bem desenvolvido lá no Novo Testamento, né? Veja que o próprio Deus tomou a iniciativa de escolher o povo de Israel para executar o seu propósito em favor da humanidade. Iniciativa de Deus. Foi Deus quem escolheu, né? Porque Deus age em favor das pessoas. Ele criou este mundo, criou o ser humano, e o ser humano, conforme sabemos, desobedeceu a Deus, mergulhou tudo em confusão, mas Deus não o abandonou. Ele continua agindo em favor do seu povo. Muito bem. Deus faz isso porque Ele ama, né? Graça de Deus é a soma da bondade, do amor, da misericórdia de Deus, né? Então, Deus escolhe um homem para transformá-lo numa nação. Este homem foi escolhido por Deus, chamado Abraão. Depois esse povo vai para o Egito, se torna escravo lá do Egito, e Deus livra este povo por mão poderosa, através de Moisés. Ele tira então o povo daquela situação terrível de escravidão. E ele capacita esse povo para vencer os inimigos e ocupar a terra. Garante a conquista da terra que ele prometeu. E é um Deus que ele tem prazer em estar no meio do seu povo. Deus se alegra com o seu povo. Deus não combina com o que é errado. Não combina, porque Deus é santo, é puro. Não há nenhuma intimidade do pecado, do erro, do engano com ele, porque Deus é fiel. E este povo, é claro, tantas vezes mostrou a sua infidelidade para com Deus. Será que isso acontece conosco hoje? Pense nisso. Mas Deus sempre continuou sendo fiel e continua sendo fiel, né? O Deus dos Salmos também, ele nos é apresentado como o Deus da aliança feita entre ele e o homem, e mostra que Deus se mantém fiel a ela. Uma aliança, um acordo, um pacto, ele tem os dois lados. No caso aqui, a aliança de Deus com o homem. E Deus, tudo que ele prometeu nesse acordo, ele fez. E as coisas que ele ainda vai fazer, que tem a velha aliança, que foi cumprida, e tem a nova aliança. E tudo que Deus disse sobre a aliança dele, ele cumpre fielmente. Agora, o povo deveria fazer a parte dele, né? Porque na aliança também, se isso não acontecesse, o povo sofreria as consequências. Porque a desobediência, o faltar com a palavra, num acordo, sempre tem um preço. E, claro que então, Deus continuaria como sempre ele é, porque ele não muda,
mas também viria a correção por parte de Deus, entendendo que sempre a correção que vem de Deus é uma expressão do seu amor. Porque se a gente errasse e Deus nos abandonasse, então estaríamos complicados. Mas Deus, o que Ele faz? Ele expressa o seu amor, nos corrigindo. Muito bem. Um pai que ama o seu filho também expressa o seu amor através da correção, de colocá-lo novamente no caminho certo. Um pai que deixa seu filho fazer tudo o que ele quer fazer, me parece que não tem amor pelo filho, né? Esse pacto, então, envolvia uma obediência por parte do povo, uma obediência absoluta. Então, veja que Deus, Ele é um Deus extraordinário, né? Ele é um Deus cheio de amor, cheio de graça, de bondade e misericórdia. Ele sempre foi assim. Ele nunca abandona as pessoas, nunca abandonou o seu povo. Ele nunca nos abandona. E tudo o que Deus exige do seu povo, exigia no passado, exige hoje, é para o bem do seu povo. É para o bem. Não há nada, absolutamente nada do que Deus ensina e exige que seja para nos prejudicar. Então, isso significa amor. Deus nos ama profundamente. E quando nós desobedecemos a Deus e reconhecemos isso e nos voltamos para Ele em arrependimento e confissão, Ele nos ouve e Ele nos perdoa. O plano de Deus, nós vamos ver lá depois, lá no Novo Testamento, é que a gente não peque. Isso João fala na sua primeira carta. Mas se alguém pecar, nós temos alguém que nos defende junto ao Pai. Então, veja que Deus nos trata dessa maneira, né? Deus é fiel, Deus é justo, Deus é bondoso. E por ser justo, Ele não pode pactuar com a injustiça, com o pecado, com o erro, com o engano, né? Não pode. Por isso, então, há muitas expressões nos Salmos de louvor a Deus, de gratidão a Deus. Eu quero ler, terminando o nosso estudo, algumas delas, né? O povo é convidado e convocado para louvar a Deus. Salmo 95, versículos 1 a 3. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, rochedo com letra maiúscula. Saiamos ao seu encontro com ações de graça. Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo. E o grande rei é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Como no passado, hoje há milhares de deuses, né? Mas não tem nenhuma comparação com Deus. Salmo 118, 29 diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Salmo 125, 4. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, aos que têm coração íntegro. Cantarei uma nova canção a ti,
O Senhor, então, trata com bondade os que fazem o bem, né? Aos que têm coração íntegro. Salmo 144, 9. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus. Tocarei para ti a lira de 10 cordas. Isso é o músico, né? Tiago toca outros instrumentos aí, mas podemos tocar com a nossa vida, né? Salmo 145, 1 e 3. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Salmo 146, 1 e 2. Aleluia! Louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Eu li apenas alguns, mas há muito mais outros versículos que nos convidam ao louvor, né? Salmo 29, versículos 1 e 2. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Salmo 30, versículos 1 a 4. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem sobre mim, contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, dai graças ao seu santo nome. Ele está colocando aqui a sua experiência pessoal, mas que aplica-se a todos nós, né? Olha aqui o Salmo 34, 1 a 4. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus temores. Esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 40, versículo 1. E no Salmo 40, 17, lemos o seguinte: Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Tu és o meu amparo e o meu libertador, ó Deus meu. Ó Deus meu, tu és o meu amparo e o meu libertador. Então, gente, são alguns fatos que extraímos do Salmo sobre Deus. Quem é Deus? É o mesmo Deus. Deus não muda. Ele é o mesmo. Ontem, hoje, será para todo sempre. Então, queria terminar dizendo que vale a pena a gente viver em obediência a esse Deus. Vale a pena. Porque tudo o que Ele nos deixou na palavra dEle é para o nosso bem. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer na obediência.
e Ele quer nos abençoar. Quer nos abençoar, quer encher a nossa vida de alegria, de bondade, de amor, de graça e misericórdia. Geralmente as pessoas pensam que bênção de Deus são apenas bênçãos materiais. É muito mais do que isso. É muito mais. Deus quer realmente que a gente tenha uma vida de obediência a Ele, de gratidão e de louvor. E que Ele derrame sobre mim e sobre vocês da sua graça abundante, para que tenhamos essa atitude, conforme nós acabamos de ler aqui, alguns versículos no livro dos Salmos. E vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer pela tua palavra, pelo teu amor por nós, pela tua fidelidade, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu projeto de vida para nós, Senhor. Projeto este elaborado com tanto amor, com tanto carinho, ao longo da história, como o Senhor foi usando pessoas e revelando-se a elas, para que essa revelação chegasse até nós, Senhor. Pela tua palavra, em especial pelo livro dos Salmos, que trazem tanto alento para nós. Por isso, ó Deus, que o Senhor receba agora, em nome de Jesus, a nossa gratidão e o nosso louvor por tantos benefícios que temos recebido do Senhor. A Ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo Ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Vamos cantar de novo. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo Ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus.
é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Que amor lindo é o amor do nosso Deus. Uma boa semana, fale desse amor maravilhoso para todos quantos você encontrar essa semana. Aproveite a oportunidade. Deus é bom e Ele tem pressa em salvar a alma de muitas pessoas. E nós somos esse instrumento de salvação, de amor, de perdão, que só Jesus pode oferecer. Tá bom? Uma boa semana, fiquem com Deus, um grande beijo e que bom estar aqui com vocês. Até domingo que vem. Tchau!